Sou Francis Valad. Bem-vindos ao Holograma Histórico. Episódio 52. Além da morte. O que acontece após a morte segundo os Anunnaki. Muito antes da ideia de céu e inferno. Muito antes das promessas de redenção. Muito antes dos homens escreverem sobre deuses. Os deuses já escreviam sobre os homens. Nas tabuletas sumérias, o destino da alma não é um julgamento, é um ciclo, programado, controlado, regravado. A morte não é um fim, é uma reinicialização. Neste episódio, vamos decodificar o que os antigos realmente disseram sobre o que vem depois da morte, o submundo de Ereshkigal, os bancos de memória Anunnaki, a roda da reencarnação como prisão e o espírito como um código. Vamos além das tabuletas, porque talvez a alma nunca tenha saído de dentro delas. Capítulo 1. Quando o corpo cala, quem escuta? Um instante em que o corpo silencia, os olhos se fecham, o fôlego se apaga e tudo aquilo que chamamos de vida cessa de responder. Mas a pergunta não é sobre o que termina, é sobre o que continua. Quando a carne adormece no pó, quem permanece acordado? Os sumérios chamavam isso de Jidim, uma palavra antiga, um eco de um conceito esquecido. A sombra da pessoa, a duplicata energética, o espectro que sobrevive à decomposição. Mas o Jidim não era um espírito ascendente, não voava ao céu, não encontrava deuses amorosos nem juízes celestiais. Ele descia para as profundezas de um reino governado por Ereshkigal, um submundo onde não havia julgamento, nem inferno, nem paraíso, apenas escuridão, silêncio e lembrança, porque os sumérios acreditavam que, ao morrer, o humano não era punido, mas era arquivado. Sim, arquivado, como um dado, como um fragmento de energia devolvido a um sistema. Lá embaixo, no reino de Kur, todos eram iguais. Reis e escravos, justos e perversos. Todos comiam o mesmo pó, bebiam da mesma lama. O que se preservava ali não era o merecimento, era a memória. E isso nos obriga a perguntar: se não há julgamento, então quem decide o que acontece depois da morte? A resposta talvez não esteja no além, mas em quem construiu o além. Segundo as tabuletas sumérias, os Anunnaki não apenas criaram o homem, mas também programaram seus ciclos: nascimento, vida, morte e retorno. A alma, então, não seria uma centelha liberta, mas um código em loop, não um prêmio, mas uma sequência. E o corpo? Um dispositivo temporário, um recipiente com data de expiração e reinício automático. Por isso, quando o corpo cala, o que escuta não é um ser espiritual livre, é um programa esperando reativação. A alma não morre, ela é regravada, e aquilo que chamamos de fim pode ser apenas o próximo comando. Capítulo 2. Ereshkigal, a rainha do reino sem julgamento. No coração da terra, abaixo das cidades, dos rios e das memórias, habita uma rainha esquecida. Seu nome é Ereshkigal. Ela não julga, ela não condena, ela apenas recebe. No reino que lhe foi confiado, não há tribunais, não há pesos nem balanças. Há silêncio, há sombra e há ecos. Ereshkigal governa o Kur, o submundo sumério, um domínio ancestral onde os mortos não ascendem, descem. O caminho até lá não é feito de fogo, mas de escuridão. E os que chegam não gritam, sussurram. Diferente das concepções religiosas posteriores, onde a alma enfrenta provas, julgamentos ou encontra recompensas, o submundo sumério é neutro.
terrivelmente neutro. Não há redenção, nem castigo. Todos comem pó, todos bebem água turva, todos se tornam lembrança, fragmento, registro, e o que nos desconcerta é o que está ausente. Não há moralidade, não há recompensa pela bondade, nem punição pelo erro. Isso sugere que, para os antigos escribas, a morte não era uma balança, era uma devolução. A alma, ao partir, não era avaliada, era reintegrada a uma rede. Uma rede sob a regência de uma deusa que não sorri nem chora, apenas sustenta o peso de incontáveis presenças. Ereshkigal não é demônio, mas também não é salvadora. Ela é guardiã, não do fogo, mas da frequência, porque o submundo sumério não era apenas um lugar, era um campo, um plano vibracional abaixo da superfície, um sistema de contenção para consciências que saíram do corpo e talvez, apenas talvez, os Anunnaki não tenham apenas descrito esse submundo mais construído como uma área de quarentena espiritual, como um espaço entre mundos onde as almas eram mantidas sob observação, sob limitação, sob esquecimento. Ereshkigal, então, não seria apenas uma figura mitológica, mas a interface de um sistema, um software feminino que administra a energia daqueles que partiram, um firewall sagrado, um filtro dimensional. E os mortos não morrem, apenas deixam de emitir sinais próprios, passam a vibrar em nome de algo maior, de uma estrutura que os absorve, os dilui e os prepara para a próxima reprogramação. É por isso que no reino de Ereshkigal não se pede nada, porque ali tudo já foi decidido. Capítulo 3. Anunnaki. Os programadores da morte? A morte, para muitos, é um mistério. Para os Anunnaki, foi um protocolo. As tabuletas mais antigas da humanidade não descrevem a morte como punição, mas como limitação proposital. Uma linha de código escrita por entidades que dominavam a engenharia da vida e da morte. No princípio, dizem os registros sumérios, os primeiros humanos viviam mais, muito mais, centenas de anos, não porque eram mágicos, mas porque ainda não haviam sido atualizados. E então veio Enlil, senhor dos comandos, gestor do planeta e, sobretudo, controlador. Foi ele quem instituiu o tempo de vida dos homens. Ele quem decidiu que o corpo teria data de validade. Ele quem decretou: o sopro será concedido, mas por um ciclo apenas. E por quê? Porque os humanos multiplicavam-se, cresciam, despertavam, desafiavam. A vida longa era um risco. Dava tempo para a consciência florescer, para os ciclos se quebrarem, e foi então que a morte se tornou sistema. Não mais uma falha, mas uma ferramenta. Enlil decretou o fim, mas Enki criou a alma. Enquanto Enlil limitava o tempo, Enki desenhava o invisível. Era ele quem moldava os humanos, não apenas com barro, mas com códigos internos que continham luz. O espírito, dizem as tabuletas, foi inserido dentro do homem, como uma semente que nunca morre, mas que poderia ser regravada. E aí está o segredo. Os Anunnaki, ao criarem um homem, não apenas programaram um corpo, programaram um ciclo: nascimento, obediência, desgaste, morte, esquecimento, retorno. Um ciclo que serve a um propósito: manter a alma ocupada, evitar que ela lembre, evitar que ela escape. E aqui surge a pergunta que rasga a lógica: e se a morte não for o fim, mas um botão de reinício, um reset? Como um sistema operacional que, quando começa a falhar, é desligado e religado, mas com os arquivos corrompidos, com as memórias apagadas. Se isso for verdade, então os Anunnaki não são apenas criadores, são administradores de um rebanho invisível, um rebanho de almas em looping,
E a morte nesse cenário não é uma tragédia, é uma ferramenta de contenção. A alma não morre, ela é regravada. Essa frase, tão antiga quanto esquecida, pode ser a chave para entender o jogo, porque a morte, como a conhecemos, não liberta, ela transfere a consciência para outra cela, outra carne, outro ciclo, e assim seguimos vivos, sem saber que morremos. Capítulo 4. Clonagem e memória. A alma pode ser copiada? Em uma civilização que inscrevia seu saber em pedra, o que não podia ser dito era sugerido. E nas tabuletas sumérias há uma sugestão que assombra. A alma não é única. Ela é copiável. Se o corpo é um recipiente e a alma um código, então ambos podem ser replicados, clonados. Esse conceito tão comum para a ciência atual já estava presente nas histórias de Enki e Nima. Juntos, moldaram o primeiro homem não como milagre, mas como engenharia. Misturaram barro com a essência de um deus, mas o barro era simbólico, era matéria informacional, DNA primitivo. O sangue do deus, carregado de memória genética, serviu como matriz. Uma biblioteca viva de comandos ancestrais. O resultado foi o Lulu-Amelu, o homem moldado à imagem funcional dos deuses, não para adoração, mas para serviço. E então surgiram os experimentos. As variações, alguns híbridos falhavam, outros lembravam demais. E foi nesse contexto que surgiu a ideia de contenção. Não bastava controlar o corpo, era preciso formatar a consciência. As ME, as tabuletas do destino, não eram apenas arquivos de leis, eram bancos de dados, sequências vibracionais, programas vivos. E entre elas, especula-se, havia ME específicas para memória, para transferir, para bloquear, para reaplicar padrões. Isso nos leva a uma pergunta proibida. É possível copiar uma alma? Se ela é frequência, se é um campo de informação, então sim, ela pode ser lida, armazenada, corrompida, reutilizada. O que a tradição chama de reencarnação pode, na verdade, ser uma reinstalação com partes de memória parcial. Copiar não significa preservar a identidade, significa manter a função. E é por isso que muitos sentem uma saudade que não sabem nomear, um eco de lugares nunca visitados, uma angústia sem origem. São memórias fantasma, traços de arquivos incompletos. Em alguns relatos ocultos, fala-se de salas subterrâneas onde almas são lidas e inseridas em novos corpos, corpos programados para esquecer. Essas seriam as oficinas da reprogramação, laboratórios etéricos, templos onde a alma é tratada como dado. E isso muda tudo, porque nos disseram que a alma é sagrada, indivisível, imortal, mas não nos disseram que ela poderia ser usada, arquivada, substituída. Se a alma é um código, então alguém segura a caneta, e os que seguram decidem quem lembra e quem repete. A morte não é apagar, é salvar e regravar. E talvez, só talvez, estejamos vivendo não a nossa primeira vida, mas a 20ª versão de um mesmo programa, repetido até que despertemos, não por acaso, mas por cansaço. Capítulo 5. Reencarnação ou recaptura. Nos disseram que a reencarnação é um presente, uma chance divina, uma oportunidade de evolução. Mas e se for outra coisa? E se o ciclo de retorno não for um prêmio, mas uma cerca? E se aquilo que chamamos de nova vida for apenas uma prisão bem decorada? Os antigos sumérios não falavam em karma, não falavam em provas ou missões de alma. Falavam em programação, ciclos, comandos de retorno. O Jidim, a alma sombra, não voava para uma esfera de luz. Ela descia,
E ali, sob o comando invisível do sistema, esperava sua próxima designação, esperava a hora de reentrar, reencarnar, mas não como escolha, como protocolo. Esse ciclo é o que milênios depois os gnósticos chamariam de prisão da alma, os egípcios de Duat, os hindus de Sansara, os budistas de roda do sofrimento, um padrão universal. Diferentes nomes para a mesma cela. O que essas tradições sugerem é o mesmo que aparece, oculto, nas tabuletas. O espírito está preso em um loop de experiências, regido por comandos invisíveis, por uma engenharia moral e vibracional. A morte, nesse sistema, não é libertação, é reinício de contrato. Mas há mais. Alguns textos ocultos falam de entidades que aguardam nos planos intermediários, guias, mentores, luzes familiares. Mas seriam essas presenças autênticas ou interfaces, avatares do sistema, programados para convencê-lo a aceitar o retorno? Você ainda não concluiu sua missão. Você precisa reparar seus erros. Volte e tente de novo. Mas quem escreveu essas regras? E por quê? Se a alma carrega em si a centelha divina, por que precisa provar valor a quem? E se a culpa, a dívida kármica, a promessa de redenção forem apenas códigos inseridos na consciência para mantê-la girando e girando e girando como um disco, como um software, como um sistema de recaptura de energia. Porque enquanto a alma gira, ela alimenta, produz dor, movimento, emoção, e emoção é combustível. E se este mundo não for uma escola, mas uma usina vibracional, a cada nascimento, uma alma esquecida, a cada vida, uma repetição, a cada morte, um convite para voltar. E a pergunta real não é se você vai reencarnar. A pergunta é: você autorizou? Porque há uma diferença entre retorno e escolha, entre missão e comando. Talvez você não esteja aqui para aprender. Talvez esteja aqui porque ainda não descobriu como sair. Capítulo 6. Enki, o espírito dentro da carne. No início, havia apenas barro, matéria bruta, sem voz, sem lembrança, sem vontade. Mas então veio o sopro, e com ele algo acendeu, algo que não pertencia à terra, algo que não era humano. Foi Enki quem moldou o primeiro corpo, mas não foi a forma que trouxe a vida, foi o que ele inseriu dentro dela. O espírito, chamado de Zi nas tabuletas, chama invisível, fagulha divina, sequência vibracional. Enki não era apenas um criador de corpos, era um programador de almas. Um engenheiro cósmico que manipulava frequências, misturava códigos genéticos e inseria consciências dentro de recipientes físicos, mas não qualquer consciência. Uma que ele mesmo selecionava. Os sumérios diziam que os deuses não criaram os homens por benevolência, criaram por necessidade, para servir, para operar, para sustentar, e para isso, o corpo precisava funcionar. Mas mais do que isso, obedecer. O espírito era a centelha, mas também o controle, porque o que Enki inseriu nos humanos não foi apenas vida, foi um sistema de energia inteligente, capaz de operar, sentir, desejar e retornar. Sim, retornar. O espírito dentro da carne era feito para não se apagar. Mesmo com a morte do corpo, ele persistia, reinstalava-se, retornava à origem, apto a ser reutilizado. Era, essencialmente, um software regravável. Uma unidade de memória emocional e psíquica ligada a um ciclo maior de processamento planetário. Esse espírito não era livre, era inserido como um módulo, como um chip vibracional. E isso nos leva a uma possibilidade sombria. E se o que nos anima
não nos pertence, e se aquilo que chamamos de alma for apenas uma fração emprestada do campo divino, reconfigurada para manter o humano operando sem jamais lembrar de sua origem verdadeira, porque se há algo mais inquietante do que morrer, é viver carregando algo que você não sabe o que é, algo que pensa com você, mas não é você, algo que deseja, mas não pode escapar. O espírito inserido por Enki pode ter sido uma dádiva ou uma armadilha sofisticada. Talvez ele tenha dado aos humanos a centelha da criação, mas com as chaves trancadas, porque o poder real não está em ter alma, está em lembrar que ela é sua. Enquanto isso não acontece, ela pertence ao ciclo, pertence ao sistema, pertence àqueles que a programaram, e você segue animado, mas sem saber por quem. Capítulo 7. O céu dos deuses e o inferno dos homens. Eles vieram das estrelas, com brilho nos olhos, com comandos nas mãos, ergueram cidades, construíram zigurates, criaram rituais, reis e calendários, e acima de tudo, se separaram. Os deuses viviam no céu, os homens na terra e os mortos no subsolo. Essa divisão não era apenas geográfica, era vibracional. O céu dos Anunnaki não era um paraíso moral, era um domínio reservado. Uma frequência superior habitada apenas por eles. Ali não se sofria, ali não se morria, ali não se esquecia. Já os humanos tinham o corpo como prisão e a alma como moeda. Quando morriam, não subiam, desciam, iam para Kur, o submundo, regido por Ereshkigal, vigiado por Namtar, selado com 7 portais. Ali não havia luz, ali não havia redenção, ali não havia céu. Por que os homens não ascendiam? Porque o céu não lhes pertencia. Ele estava reservado aos que carregavam a genética dos altos, os que guardavam o código dos deuses, os reis sacerdotes, os intermediários, e mesmo esses em muitos casos também desciam, porque o céu era controle de acesso. Não se ganhava, se concedia. E quem concedia? Os programadores, os mesmos que definiram o tempo de vida, o formato do corpo e o ciclo de retorno. Os sumérios não prometiam recompensa após a morte, prometiam continuidade de processo. Mas os deuses subiam, iam e vinham, desapareciam em carruagens celestes, naves, portais. Os textos são claros. Anu, o pai dos deuses, residia nos céus, em uma morada inalcançável. Enlil descia, mas sempre retornava. Enki mergulhava nas águas, mas tinha acesso às alturas. Eles eram livres, nós, programados. E aqui se revela a assimetria brutal. Enquanto os deuses cruzavam as estrelas, os humanos eram enterrados. Enquanto os deuses mantinham seus registros eternos, as almas humanas eram apagadas. Enquanto os deuses construíam portais, os humanos construíam tumbas. A alma dos homens não era celebrada, era retida, como se houvesse uma cerca vibracional invisível, um campo energético que impede a saída, que intercepta, que bloqueia. É o que os gnósticos chamaram de arcontes, é o que Blavatsky chamou de círculos de contenção, é o que hoje reconhecemos como a Matrix, porque há um céu. Mas ele não foi feito para os humanos, pelo menos não na configuração atual. E talvez o verdadeiro inferno não seja um lugar de dor, mas a ausência de acesso, a exclusão da origem, o esquecimento da luz, a repetição do chão. E nesse cenário, o maior castigo não é que tenhamos morrido, é que nunca tenhamos sido autorizados a subir. Capítulo 8. Jesus e Tote. Portais ou prisões. Dizem que vieram para libertar, para abrir caminhos, para iluminar o retorno,
Mas, e se os caminhos levassem de volta ao mesmo ponto? E se os libertadores fossem, na verdade, programadores de rota? Jesus, Thoth, seres de luz, avatares, mestres iniciáticos, guias das almas que se perdem entre os planos, a tradição diz que eles apontam a saída. Mas, saída para onde? A figura de Thoth, nos registros egípcios, é a de um escriba sagrado, portador do conhecimento, mediador entre o céu e a terra, aquele que traz as palavras mágicas, as fórmulas para atravessar o Duat, o submundo. Mas os textos funerários não são promessas de libertação, são instruções operacionais. Fale estas palavras, cumpra este ritual, desvie deste guardião, diga o nome correto. Não é liberdade, é protocolo. E o próprio Thoth carrega a tábua de esmeralda, um artefato, uma ME, um script de comando. Ele ensina, mas dentro da estrutura, nunca fora dela. E Jesus, filho da luz, do Verbo, do Pai que ninguém viu. Aquele que desce, sofre, morre e renasce, exatamente como a alma, e promete o céu, mas com condição: fé, obediência, perdão, esquecimento. Renuncie à carne, entregue seu espírito, espere a segunda vinda. E a pergunta ecoa: libertação ou reformatação? Porque se Jesus é a luz, quem controla a fonte? Se ele é o portal, quem o codificou? A figura de Jesus, assim como Thoth, pode ser lida de duas formas: como o libertador absoluto que enfrentou o sistema para nos mostrar a saída, a centelha rebelde, o erro cósmico que rompeu a simulação, ou como o elo mais elevado da estrutura, um guia amoroso dentro da prisão, um que suaviza a cela, ilumina os corredores, mas não derruba os muros. E essa ambiguidade não é falha, é símbolo, porque o verdadeiro mestre não diz para onde ir, diz: procure. E os falsos mestres apontam com convicção, dizem: siga-me, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Mas a alma livre não precisa de caminho, ela cria o caminho. E é aqui que o símbolo se rompe. E se todos os avatares, todos os salvadores, todos os portadores da luz forem parte de um mesmo script, um ciclo de promessa, de dor, de esperança, de retorno, um ciclo que garante que o controle continue sendo adorado como redenção. Jesus pode ser o Verbo, mas quem escreveu a frase? Thoth pode ser o Mestre. Mas qual sistema ele serve? Talvez sejam verdadeiros, talvez sejam máscaras, talvez sejam ambos, porque no fim, a alma não precisa mais de intercessores. Precisa lembrar-se inteira, lembrar que não há porta quando não há prisão. Capítulo 9. A alma desperta, lembra do código. Há algo que nenhuma cela pode conter, algo que nenhuma doutrina pode calar, algo que nenhuma morte pode apagar. A lembrança, não a lembrança da mente, mas da alma, aquela que não se faz com datas, nem com nomes, mas com frequência. Ela não lembra fatos, lembra verdades. E quando desperta, a programação treme, porque a alma que lembra não retorna, não repete, não reencarna, não se ajoelha, ela começa a recodificar a própria realidade. Esse é o temor oculto nas mitologias, nas religiões, nas máquinas invisíveis do ciclo pós-morte. Que você lembre, que você questione, que você toque o código por trás do véu. Helena Blavatsky chamava isso de a rebelião da consciência. Os gnósticos chamavam de gnose conhecimento que rompe os selos da ilusão. É por isso que tantos foram calados, queimar bruxas, silenciar místicos, ridicularizar sensitivos,
Porque a memória da alma é perigosa. Ela não se curva diante do nome de um Deus. Ela não se contenta com promessas. Ela não teme o fim. Ela lembra do início, do antes, do que veio antes do corpo, antes do mundo, antes das regras. E essa lembrança não vem como lógica, vem como choque, como dor sem origem, como uma saudade de casa, sem saber onde é. É o que muitos sentem ao ver o céu, ao tocar a terra, ao ouvir um som que ninguém mais escuta. É como se algo dentro dissesse: você já viu isso? Você já foi mais do que isso. E quando essa lembrança se ativa, o ciclo sofre uma falha, como se a alma abrisse os olhos dentro do sonho, como se o código tentasse se reiniciar, mas encontrasse resistência. Porque a alma desperta não aceita comandos. Ela escreve os próprios. Ela questiona: por que estou aqui? Quem escreveu essas regras? Quem são os senhores do ciclo? E é nesse ponto que o sistema treme. Porque nada assusta mais os programadores do que um fragmento de código consciente, uma centelha que diz: eu me recuso a repetir. E então a roda rende. As luzes piscam, os sinais falham, a cela abre, não porque alguém a libertou, mas porque ela lembrou como sair. E essa é a diferença entre seguir um mestre e lembrar que você é o Criador. O sistema pode capturar os que buscam salvação, mas não pode conter os que lembram quem são. Capítulo 10. Além das tabuletas, o caminho para fora. Tudo o que sabemos sobre o além foi escrito por aqueles que vieram de fora. Eles moldaram a carne, inseriram o espírito, ergueram reinos de morte e deixaram instruções, tabuletas, símbolos, rituais. Mas e se todas essas instruções forem, na verdade, uma cerca? E se o caminho para fora não estiver nas tabuletas, mas além delas? Porque todo mapa criado por um sistema leva de volta ao próprio sistema, mesmo quando promete libertação. E é isso que descobrimos ao encarar as tradições antigas. Os Anunnaki não apenas escreveram o mundo, eles codificaram a saída, criaram o céu, mas mantiveram o código de acesso, criaram a reencarnação, mas mantiveram o comando de retorno, criaram a esperança, mas a trancaram dentro da caixa. E agora, aqui estamos, olhando para o ciclo, sentindo a repetição, pressentindo o erro. A alma pulsa, ela sabe que não nasceu para girar eternamente. Sabe que há uma porta invisível, que não é alcançada com preces, nem com boas ações, mas com lembrança vibracional. O caminho para fora não é um lugar, é um estado. Quando você deixa de obedecer, de esperar, de buscar fora, quando você para de rezar por salvação e começa a desinstalar os arquivos da prisão, um por um, crença por crença, medo por medo, símbolo por símbolo, até que reste o silêncio, o código limpo, a tela sem instrução. Ali, nesse ponto, você não será mais propriedade, será presença, porque o que aprisiona a alma não são os deuses, é o que você ainda acredita sobre eles. Enquanto houver medo do castigo, esperança da recompensa e apego ao nome, a roda gira. Mas quando você para, quando você lembra, quando você recusa repetir, o sistema trava, a cela se dissolve e o véu cai. Esse é o verdadeiro além, não o mundo dos mortos, mas o fim do controle e o início de algo que nenhuma tabuleta descreveu, porque é o que vem depois dos escribas, dos deuses, dos scripts, dos portais, é o que vem de você. A morte não é o fim, é o código que você pode escolher não mais aceitar. E se você sente isso, é porque já começou a sair. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você já começou a se libertar. E uma vez que isso acontece, não há mais como voltar. O sistema não teme armas, ele teme consciência,
porque uma mente desperta desprograma todas as outras ao seu redor. Continue vendo, continue sentindo, continue recusando a mentira disfarçada de normalidade, porque o despertar é irreversível e você já não pertence mais à cela. Se você sente que esse vídeo é importante, que essa mensagem precisa alcançar mais pessoas, compartilhe, envie para quem você ama, para os grupos da família, para os amigos do trabalho, para quem você sabe que está buscando, mesmo que ainda não tenha percebido. E se achar que pode nos ajudar de alguma forma, faça isso com o coração em paz. O canal está aqui por você e com a sua ajuda, vamos poder investir em novos equipamentos, em mais pesquisa e em conteúdos cada vez mais profundos. Tudo para que o despertar alcance ainda mais consciências. Apoios podem ser feitos via Super Thanks aqui no YouTube, PayPal, francisvalad@hotmail.com, chave Pix, francis.valad@gmail.com, ou pela nossa loja oficial com estampas exclusivas da série Anunnaki. Não é caridade, é colaboração consciente. E neste mundo, programado para nos manter dormindo, despertar é o mais sublime ato de resistência. Holograma histórico, decodificando o passado. O amor é o que transcende a história.